Olá, sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para o Hoteler News. São tantas mudanças recentes que a gente não podia deixar de lado o nosso canal no YouTube. Nossas lives semanais continuam normalmente, tá? Mas resolvemos experimentar novos formatos de conteúdo para levar até vocês. Por isso, criamos o Hotel Connection, um programa de entrevistas exclusivamente dedicado ao setor que a gente já cobre há mais de 17 anos. Então, a cada programa, teremos uma bancada de especialistas para conversar com os principais executivos da hotelaria e da indústria de viagens. Para essa estreia, temos 3 convidados muito especiais. Gabriela Otto, com a sua radiante simpatia e imenso conhecimento sobre o segmento de luxo e RM. Paulo Salvador, que agrega ao debate sua expertise sobre marketing digital, distribuição, além de um olhar atento sobre as tendências de mercado. E, por fim, Rolando Bonadonna, que construiu uma bonita carreira na hotelaria, sendo um dos alicerces da sólida presença da Accor no Brasil. E para essa estreia, nosso primeiro hóspede do Hotel Connection é Eduardo Gestas, CEO da Atlântica Hotels International. Gestas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vinícius. Primeiro, queria agradecer o convite. É uma honra estar estreando aqui o seu novo programa, o Hotel Connection. E é sempre um prazer enorme poder dividir o painel com pessoas, né, como a figura da Gabi, do Bonadonna e do Paulo, pessoas que eu respeito e sempre tenho muito que aprender com. Então, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir. Nascido em Vitória, no Espírito Santo, Eduardo Gestas comanda a Atlântica desde 2017. Com uma carreira bastante multidisciplinar, acumula passagens pelos setores de bens de consumo, telecom e entretenimento, além de uma grande consultoria internacional. Na indústria de viagens, atuou como CEO e membro do Conselho de Administração da Costa do Sauípe por 5 anos, período em que se dedicou ao processo de recuperação e venda do Complexo Baiano. Antes de chegar à Atlântica, Gestas trabalhou no setor de educação também. Casado há 23 anos e com 3 filhos, dedica seu tempo livre à leitura, ao surf e às corridas, além de se aventurar na cozinha. Boa. Gestas, em meio a tudo isso, a essa pandemia, tá dando tempo de dar suas corridinhas e pegar umas boas ondas? Tá. A corridinha eu perdi um pouco a disciplina, até por causa do surf. Como parte da quarentena, eu fiquei na praia, fiquei internado na praia, trabalhando de home office, numa época muito boa, que é o inverno aqui em São Paulo. Então, eu pude dedicar mais tempo ao surf com meus filhos, foi fantástico. E aí eu abandonei um pouco a corrida, mas foi muito bom. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Com a gente como convidado especial aí do nosso primeiro programa. Eu queria fazer uma homenagem para você que é atrás, deveria ter colocado o surf, que é o nosso esporte em comum, mas você está nativa ainda e eu já parei, eu não tenho mais fôlego aí para arrebentação. Bom saber. Não, mas agora, depois você me define o que é estar na ativa. Eu caio na água, me divirto, né? Mas... Estar nativa é passar a arrebentação, passar aquelas ondinhas que estão quebrando lá. Hoje tem uma prancha que tem uma quilha com uma hélice elétrica que eu vou te indicar. Ajuda bastante. Boa, gostei. Escuta, mas eu coloquei aqui uma outra paixão tua, pelo que eu sei, que é São Francisco, que você morou lá um tempo, né? Conheço, acho o máximo. Define rapidinho aqui São Francisco para você. Puxa, é difícil de definir São Francisco. É uma cidade fantástica. Para mim, marcou minha vida. Foi onde eu comecei minha carreira profissional. Eu estava terminando a faculdade nos Estados Unidos e aí entrei num programa de trainee na Nestlé. E passei 2 temporadas, que somando dão quase 1 ano e meio. Então foi um rito de passagem, foi um momento marcante na minha vida. Eu sou apaixonado por São Francisco, por Califórnia. Então é bom ver você com esse fundo aí. Obrigado pela homenagem. Muito bom, vamos começar então. Eu quero te perguntar o seguinte, já começando aqui todo o nosso papo, eu tive uma oportunidade há pouco tempo atrás de ver você interagindo com a tua equipe na Convenção de Gestores da Atlântica e eu notei uma comunicação extremamente engajadora, aberta, natural que você tem, né? Se colocando muito próximo, né, nessa interação com toda a tua equipe. Você já mencionou em entrevistas passadas que a hospitalidade
tem muito a ver com essa atitude individual de cada um. É óbvio que está atrelada a essa cultura organizacional. Então, eu quero saber o seguinte, depois de tantos anos aí de experiência, eu sei que algumas palavras que você tem, né, como sendo o teu drive, que é o entusiasmo, que é a transformação, mesmo com tanto tempo, esse entusiasmo, essa entusiasmo pela mudança, pela renovação, pela transformação, seguem aí, mesmo quando os negócios não estão tão bem assim? Olha, Gabi, eu acho que isso é um ponto muito interessante. Eu acho que o momento que a gente está passando, que é uma crise sanitária profunda, que gera como consequência uma crise econômica e foi um grande freio, né, na demanda e no crescimento do nosso negócio, e de forma alguma isso interfere no processo de transformação. Acho que pelo contrário, a gente está aproveitando esse momento e redirecionando esforços em iniciativas que nós entendemos vão nos preparar para a gente estar ainda melhor, uma vez que a demanda retorne, ela vai retornar. A gente entende que a pandemia, na verdade, ele acelera um processo de transformação que já vinha acontecendo. Então, é um estímulo a mais, né? O projeto de longo prazo, ele não alterna, a nossa visão não alterna, não tem nenhuma alteração. O projeto de crescimento é o mesmo, talvez a gente tenha que atrasar 1 ano e meio, né, e ver como é que a gente vai voltar a crescer uma vez a economia retomando, o setor retomando. Mas eu sempre acho que, né, a crise, qualquer que seja ela é um grande catalisador para transformação e mudança. É assim que eu vejo, é assim que eu enxergo. Muito bom, se mantém em movimento. E sobre questão de ampliação, de renovação na empresa, nos negócios, a gente ainda vai ter bastante coisa a falar. E para isso eu já quero chamar o Bonadona para ele entrar aqui no papo. Bonadona, com você. Eduardo, é um prazer falar com você de novo. A gente já fala muito e, bom, é interessante, aqueles dois esportes que se gosta de praticar, porque o surf tem bastante a ver com o equilíbrio quando a gente surfa algumas ondas fortes, e outro, a corrida tem muito a ver com o fôlego, que são duas qualidades que são interessantes, e especialmente em momentos assim. E eu queria te pedir, bom, eu sei como é uma responsabilidade como a sua, bom, tem muitos hotéis, em muitos lugares, e você tem vários stakeholders, você tem os donos da empresa, você tem os investidores, que são os donos dos hotéis, você tem as suas equipes, você tem os seus clientes, e você tem que se equilibrar e dar atenção e foco entre todos eles, utilizando a sede, utilizando a sua própria expertise e cultura empresarial. Eu queria ver quem é o CEO, Eduardo Gestas. Ele é mais centralizador, trabalha muito com o comitê de direção, você vai em todos os hotéis, você fala muito com os investidores. Como que é tocar essa galáxia de hotéis e de marcas e de stakeholders? Bom, isso eu estou vendo aí várias perguntas numa só. Deixa eu tentar, né, talvez dar uma resposta objetiva. Eu acho o seguinte, essa complexidade, essa diversidade de partes relacionadas, de stakeholder que você mencionou, isso somado a uma agenda de transformação, para mim, isso que faz do trabalho algo excitante e motivador. Eu acho que o importante sempre é você partir, né, de um propósito e uma missão, uma aspiração muito clara e muito bem definida. A partir daí, você saber construir ou definir também as prioridades, né, que o negócio tem e de certa maneira, saber moderar as prioridades, harmonizar as prioridades, que em muitos momentos elas são conflitantes. Você já sentou em várias cadeiras também de liderança, Bonadona, tenho certeza que você sabe disso. E que essas prioridades elas sejam desdobradas em projetos e em metas que, na verdade, elas têm que estar endereçando os interesses das partes relacionadas, que elas são complementares, né? A parte relacionada a um que é o hóspede, que é o stakeholder, a gente tem que entregar um nível de qualidade que o satisfaça ou a satisfaça, esse é o foco. Para o proprietário do hotel, a gente tem que rentabilizar o negócio e garantir que haja
a valorização do seu ativo. Para o colaborador, cabe a gente garantir que a gente tenha um espaço que seja fértil para a realização pessoal e desenvolvimento. A gente tem um papel importante também com os parceiros internacionais, de quem nós gerenciamos é quase como uma responsabilidade fiduciária, assim que a gente enxerga. E ainda, né, gerenciar a expectativa dos nossos acionistas. Nós temos 2 acionistas americanos, 2 fundos, e o trabalho importante de estar o tempo todo trabalhando no convencimento de que vale a pena continuar confiando no nosso negócio, no nosso setor e na nossa economia, o que é uma tarefa bastante difícil, eu tenho que confessar. Mas eu acho que equilibrar essas dimensões, equilibrar essas coisas que torna o trabalho, para mim, tão interessante. É sempre complicado e difícil, e esse equilíbrio é difícil. E aí vem a pandemia e, bom, infelizmente não tem mais clientes, mas os colaboradores que esperaram, investiram na empresa para criar um desenvolvimento deles, os investidores para o retorno e até os próprios acionistas estão frustrados com essa situação. E eles entendem a situação global, a pandemia, a economia, mas eles estão dando muita pressão. Eu conheci as sessões, eu sei bem como é aguentar essa pressão que vem de todos os lados nesse momento. Eu acho que é importante... até pessoalmente, empresarialmente, mas também pessoalmente, passar por essa fase. Eu acho que assim, na crise você tem uma descarga você que gosta de correr, de adrenalina e endorfina muito forte. E isso ajuda, né? E eu acho que assim, o que a gente teve que fazer, eu acho que fez muito bem feito, foi nesse momento agudo da crise, que esse foi o momento 1, né, de medidas muito restritivas e de muita incerteza com relação ao tamanho e a perspectiva do momento que a gente estava vivendo, a gente teve que se adequar rapidamente. E eu acho que o mais importante sempre foi, primeiro, replanejar muito rápido, com poucas variáveis, o negócio, trabalhando com premissas muito mais incertas, mas ainda assim não se apoiando somente em intuição, mas continuar com uma pegada ainda bastante analítica, e a gente fez isso muito bem na Atlântica, e criar uma plataforma de comunicação muito objetiva e transparente com todas essas partes relacionadas, com todos esses stakeholders. E nós o fizemos com colaboradores, com investidores, com acionistas, e sempre procurando trabalhar de forma muito objetiva e muito realista a expectativa que a gente pode ter de uma crise como essa, né? E aí teve uma tensão muito concentrada nesses 4 meses. A gente começa a entrar em outro momento, onde, ainda que haja incerteza, hoje a gente tem uma possibilidade de planejar e antecipar movimentos um pouco bem melhor do que a gente tinha 4 anos atrás. A gente está se preparando, a gente está preparado para uma nova fase. Eu diria que a gente está saindo do modelo de gestão de crise para a gente está entrando no modelo de teste de resiliência, mas com uma visão ainda de longo prazo, mas com uma perspectiva muito mais palpável, vamos colocar assim. Agora, acho que a tônica sempre foi essa: não criar expectativas erradas, comunicar abertamente o que está acontecendo e estar preparado para atualizar e adequar as prioridades e os planos mediante a tanta incerteza. Reagir, né? A gente teve que reagir muito rapidamente. Muito bom. Já está dando para ver exatamente aí que o teu entusiasmo, que é a palavra que eu usei no início, é uma das coisas proveniente do desafio, né? Que é exatamente o que você está falando, mas com o pé no chão, o que é legal. E falando em pé no chão, você tem aí um plano de crescimento muito sólido, muito concreto para a Atlântica. E agora eu já vou chamar o Paulo também para a gente conversar mais sobre isso. Ô, Eduardo, boa tarde, um prazer estar aqui te entrevistando, né? Prazer é meu, Paulo. Te admiro muito também, o trabalho que você está fazendo aí na Atlântica para a hotelaria brasileira é admirável. Eu queria falar um pouquinho sobre escala, né? Você deu uma entrevista recente no Estadão, que você já está enxergando
modelos de crescimento do negócio da Atlântica na direção de novos contratos, crescimento, etc. E quando a gente fala de escala, a gente fala de consolidação de novos contratos, né? Então, na verdade, minha pergunta ela deriva em duas. A primeira, queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga a consolidação no Brasil, que é um mercado complicado, né? Vocês fizeram um movimento interessante agora, recente, com a Vert, né? E a Atro fez um movimento com a HSI, que eu acho que foram movimentos que, para os olhos de quem está de fora do Brasil, enxergam um amadurecimento muito grande na consolidação, a despeito de problemas que a gente tem com condotéis, que dificulta muito o movimento de consolidação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é consolidação em termos estratégicos para a Atlântica. E o segundo ponto é a questão de novos contratos, né? Como é que vocês estão preparando a receita de sair de 130 hotéis para 250 hotéis em 5 anos, como você coloca na entrevista? E que tipo de modelo você vai estar aplicando aí em termos de novos contratos? Que a gente está vendo muita coisa nova surgir, esses newcomers como o Oio, né? Contratos de soft branding, contratos de franquia, além dos tradicionais de administração. Qual é a receita do bolo aí que o Eduardo tem para compartilhar com a gente? Bom, Paulo, essa é outra pergunta bastante ampla, né? E eu vou tentar fatiar, ou tentar estruturar uma resposta que faça sentido. Acho que você colocou bem o primeiro ponto. Acho que a importância da escala no nosso negócio ela é evidente, não como um fim em si mesmo, né? Mas a escala é um meio através do qual você consegue capturar sinergias de eficiência de custos, você consegue ter tamanho para, de fato, inovar, investir em tecnologia, e você pode também se aumentar a sua capilaridade, ter uma distribuição muito mais fortalecida, inclusive com uma presença, né, da venda direta muito mais robusta, e que são todos benefícios que você transfere para os seus hotéis associados. Então, o crescimento, ele não é um fim, como eu coloquei, crescer, ser grande não é um fim em si mesmo, mas é uma questão fundamental no conceito de se criar uma plataforma, e essa plataforma que te permita trazer essa escalabilidade e esse crescimento. Como que a gente enxerga o mercado brasileiro? O mercado brasileiro acho que é uma perfeita tese de investimento para o setor hoteleiro. Se a gente olhar, né, o crescimento pode se dar numa via orgânica ou numa via inorgânica, né? Via orgânica sendo as conversões de contrato, as viradas de bandeira, ou até os novos lançamentos, os projetos Greenfield, né? E aí também tem, né, o desafio de estar trazendo novas marcas, desenvolvendo novos meios de hospedagem. E no crescimento inorgânico, ele se dá através de ou alianças estratégicas ou aquisições, como você mencionou os dois exemplos. A gente, na verdade, está trabalhando todas essas vertentes. A gente entende não tem um caminho único, tem uma combinação das três. Algumas nós controlamos mais, outras são processos longos e que nós não temos, né, o manche na mão. Um processo de aquisição é um processo sempre muito complexo e, às vezes, muito longo. Mas o importante é olhar para o mercado brasileiro e falar assim, o mercado brasileiro, primeiro do ponto de vista de oferta de unidade hoteleira, ele é subofertado. Quando você compara o Brasil em número de unidades hoteleiras, comparado com outros mercados da América Latina, ele tem um índice baixíssimo, menor que a Argentina, menor que Colômbia, menor que Peru. E quando você olha isso, você tem uma clara expectativa que mesmo, ainda que haja uma contração agora, a gente estava acabando de sair de uma crise, agora teve esse imprevisto da pandemia, mas a gente continua entendendo que há, sim, muito espaço para novos empreendimentos. Vai acontecer, vai voltar a acontecer. Podem ser nos formatos tradicionais, podem ser em novos formatos de hospedagem. Somando-se a isso, você tem no Brasil a base existente hoje, ela ainda é predominantemente de hotéis independentes, né? São hotéis independentes que não têm acesso a essa escala que eu falei, não têm acesso a padrão, não têm acesso à distribuição. Então, existe uma oportunidade enorme de se trabalhar a conversão desses hotéis para trazer esse benefício. Então, tem um potencial. Hoje, mais de 60% da base brasileira de hotéis independentes. Aí você vai na última dimensão, que são o quê? São esses 40% hoje do inventário que pertencem aos hotéis, vamos chamar hotéis embandeirados.
Mas você, mesmo nesse segmento, você olha, tem um volume enorme de jogadores, né? Nós somos o segundo, e como segundo, a gente não chega a ter 10% do mercado. Então, a gente entende, sim, que tem um processo, tem uma oportunidade enorme de consolidação também dessas empresas. A gente está trabalhando como o nosso projeto, a postura é de ser um consolidador desse mercado, trabalhando ativamente nas 3 frentes. A gente não prioriza nenhuma nem outra. Obviamente que você tem os desafios, né? Você colocou bem, o desafio de você crescer no segmento dos hotéis independentes, entrando em mercados secundários, né? Você precisa ter ainda mais nesse momento que né, as empresas estão com muita restrição de caixa e muita incerteza, e nós falamos de um perfil de hotel que tem um investidor muito peculiar, você tem que ter uma abordagem mais adaptada para ele. Você colocou bem, o soft brand pode ser mais adequado, porque ele permite um investimento muito mais faseado e longo para a adaptação do hotel. Você precisa ter contratos de administração que são mais leves, que permitem que essa gestão ainda muito próxima e até familiar continue. Então, você tem essas adaptações, essas modalidades contratuais que permitam que a gente consiga penetrar nesse segmento de hotéis independentes e mercados secundários, né? E os grandes mercados, acho que continuam, tem um mercado que ainda vai ter muito desenvolvimento, tem várias discussões ou vários projetos visando novos modelos de operação, a gente está muito ativo nisso. E você colocou bem, a gente está olhando os novos entrantes, né? Você falou de Oio, por exemplo, e a gente, eu tenho uma visão muito clara de outros mercados que eu participei, né? A competição é sempre bem-vindo, é sempre bom ter inovação no mercado, né? Desde que todos nós joguemos o jogo pelas mesmas regras. Mas quando eu olho uma empresa como a Oio, por exemplo, a gente tem que olhar o independente, qualquer outra empresa que entre no segmento com um posicionamento de inovação, a gente tem que entender, primeiro, qual é a proposição de valor dessa empresa, qual é o alvo dela. Então, especificamente a Oio, a gente olha para a Oio, eu vejo a Oio, nós vemos a Oio como um representante comercial, uma plataforma comercial com uma pegada tecnológica. E ela tem um alvo muito claro, o target dela é muito claro, são hotéis pequenos, com baixíssimo padrão de operação. Não é o nosso alvo, nós chamamos de hotel substandard para a gente. Eu acho que é fundamental, pode ser um mercado fantástico e com contratos muito voláteis, contratos de curto prazo, enfim. Então, a gente enxerga e vê, olha, hoje nós não enxergamos a Oio como um concorrente. Ela está atuando no nicho e vamos ver o que vai acontecer, né? Nós somos uma administradora hoteleira que tem uma plataforma completa, né, muito robusta, que garante compliance, uma plataforma muito flexível e que provê, né, toda a gama de serviços que um hotel precisa, diferente do que a gente está falando de outras empresas. Então, assim, é como eu vejo, mas, assim, para resumir, você tem uma combinação de fatores que faz com que o mercado de hotelaria brasileiro seja um mercado promissor e muito sujeito a um processo de consolidação. Perfeito. Quer continuar, Paulo? Eu posso seguir daqui? Não, eu só queria ver, assim, em termos de soft branding, então, vocês têm alguma marca hoje que vocês estão pensando em criar, ou que você já existe, que se encaixe no modelo de soft branding, que não exige do hoteleiro investimentos em CAPEX, enfim, tantos estándares estão amarrados quanto as marcas, vamos dizer, mais tradicionais que a gente vê no mercado? Ou você acha que no portfólio atual tem encaixe com o soft branding? Não, nós temos o soft brand, nós temos as marcas, nós temos 22 marcas, das quais 2 são proprietárias, são nossas, né? A marca E-Suites, que a gente adquiriu da Vert, e a marca GoIn, que é uma marca que foi criada e lançada há mais de uma década pela Atlântica. Essas 2 marcas são marcas proprietárias nossas, mas elas não são soft brands, elas têm padrão definido, né, específico, mas um padrão bem definido. No soft brand, nós estamos usando a assinatura by Atlântica, né, que atende mais o segmento budget e econômico para esse propósito, e uma outra assinatura também para hotéis com padrão melhor, que chama Atlântica Collection, que são os 2 soft brands que nós estamos trabalhando nesse nicho específico de hotéis independentes, caso não haja
um interesse ou uma viabilidade do investidor em fazer uma evolução mais rápida para um hard brand, como você colocou. Ok. Boa. Perfeito. Você mencionou entre todos esses, fazendo essa análise de ampliação da empresa e crescimento da empresa, em algum momento você mencionou sobre venda direta. E é claro que eu quero saber um pouco mais sobre a tua visão da distribuição hoteleira, né? Dessa cada vez mais complexa que a gente está vendo aí. Então, como é que você vê isso hoje? Vai haver uma migração totalmente, né, 100% para o online? Como é que fica a questão do direto e indireto? E a grande pergunta, na verdade, é onde colocar o dinheiro da verba, se sobrar, né? Da verba de marketing, venda, que dinheiro, né, Gabi? Aonde você vai investir? Você vai investir em vendedores, equipe comercial? Você vai investir em revenue management? Você vai investir em Google AdWords? Você vai investir em acordo preferencial de TMC, em OTA? Aonde que a Atlântica pretende, qual o caminho da Atlântica na parte de distribuição e como é que você, né, vê isso? Primeiro, eu queria começar, não com um disclaimer, mas com uma observação, né, não posso falar mais, que eu já estou no setor há 4 anos, além dos 5 anos de Sauípe. Me considero, sim, parcialmente hoteleiro, mas eu tive experiência em vários outros setores, né, de bens de consumo, de eletrônicos, educação, que também é muito varejista, as pessoas acham que não, mas é um setor muito varejista. Eu posso falar o seguinte, eu nunca trabalhei num segmento, num setor, onde a comercialização e distribuição é tão complexa, tão intrincada como é o segmento de turismo e hotelaria. Ele é extremamente intermediado, e ele tem uma série de conflitos, e o custo é muito alto. Então, a complexidade é enorme, e eu não acredito, você não pode abrir mão de canais. Todos os canais são importantes, o fundamental é como é que você gerencia esses conflitos, essas oportunidades de canal, para maximizar o yield da comissão e da produção. E, evidentemente, um elemento importante aí, ele é o canal direto. Ele é a solução, ele é a panaceia de forma alguma. E aí você colocou um ponto, eu acho assim, o movimento de digitalizar a comercialização e distribuição, eu acho que ele veio para ficar, independente do canal direto ou indireto. Né? A digitalização, ela vai acontecer, não tem por que não acontecer. Agora, isso posto, isso acontecendo, isso abre um espaço interessante para você fortalecer a sua distribuição própria. Para você... Ainda mais, por isso que é importante para a gente crescer, porque quanto mais quarto você tem, quanto mais hotel você tem, mais relevância você ganha quando você estrutura um canal direto. Quando você tem um site, quando você tem uma central de reservas, né, você tem um programa de fidelidade próprio para poder estimular e direcionar a demanda. Então, é por isso que é mais uma das motivações nossas em crescer. Para crescer o canal direto, ele aumentar a participação, ele ganhar efetividade. Evidentemente, isso tem um impacto no yield de canais, é muito bom, mas a gente, de forma alguma, acredita que você tem que abandonar os outros. Como é que você equaciona, né? Como é que você faz o balanço adequado? É importante continuar investindo nas preferenciais, enfim. Agora, você ter uma plataforma tecnológica, onde você digitaliza venda, distribuição e relacionamento, precificação, é fundamental, não tem outro caminho a seguir. Né? Eu sei que é o tema que você gosta, a reboque, ou logo acoplado a isso, tem a precificação dinâmica. Né? Tem o RM, que faz parte de todo esse ecossistema tecnológico. É um caminho sem volta. Agora, eu volto ao ponto, se você tem que investir nos canais, uma coisa é você investir para ter um bom yield, olhando aquele ciclo orçamentário. Agora, olhando o longo prazo, em business development, o foco tem que ser em tecnologia. E quando eu falo tecnologia, não é só comprar licença, né? É processo, capacitação de pessoas e uma plataforma tecnológica que faça com que a gente consiga escalar tudo isso. O Eduardo, e o futuro do vendedor mesmo, o vendedor ser humano? Eu ia perguntar isso, Paulo, a gente está ligado. Eu também ia. Exato. Olha, eu ouço isso há uns 10 anos, 15 anos. Vendedor tem futuro, Gestas? Tem.
Vendedor humano. Não é robô, não. Não, tem futuro. Humano, eu não tenho a menor dúvida que não tem futuro. É igual eu falo assim, médico tem futuro, né? Um dia nós vamos ter um algoritmo que o diagnóstico vai ser todo automatizado. Você vai sentar, você vai dar 12 variáveis para um sistema de inteligência artificial, ele vai rodar um algoritmo e vai falar se você tem uma doença, qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico e qual é o tratamento. Agora, passar a mensagem e ter empatia na entrega do diagnóstico, eu acredito que o médico sempre vai ter esse papel. A ferramenta ela vem para ajudar ele no processo, né, de decisão e recomendação. A questão de venda é a mesma coisa. Né? É óbvio que o papel do vendedor ele tem que aprender a trabalhar com muito mais informação, com muito mais dados, mas ele tem um papel. A empatia no processo de venda é muito importante. O relacionamento é fundamental. Eu vejo isso sendo substituído. Tem um fenômeno que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu adoro, eu sou um fã de e-commerce, eu compro muito, eu não gosto de ir em varejo físico, é um princípio meu. Mas você, em alguns momentos, porque você entra num processo de vendas eletrônico, você tem muita informação, você tem muitos dados, e o processo de você concluir a venda, ele está ali, na palma da mão, você dá um clique. Mas em alguns momentos você tem dúvidas, que você adoraria poder apertar um botão e acessar uma figura humana para você olhar através de um canal digital eletrônico e trocar ideia com ela. Isso já está acontecendo. Sites de comercialização estão criando canais onde você tem a opção de dialogar, de pedir opinião com uma pessoa do outro lado da tela. Então, assim, eu vejo uma adaptação, eu vejo um enriquecimento, uma valorização da questão de empatia e relacionamento. Mas o vendedor, a função do vendedor, ela sempre vai existir. Eu não vejo ela sendo substituída, ela vai se transformar, vai evoluir. Tem gente olhando agora aí para vocês dizendo, ufa, opa, coisa agora, boa. Eu queria deixar claro, viu, Paulo, Bonadonna e Gabi, isso é apenas a minha humilde opinião. Né? Muito bom. Você falou muito certo, isso aqui informa, comunica, mas criar empatia é outra coisa. Muito bom. Bonadonna, volta aqui para o nosso jogo aí. Eu queria, assim, conectado, já que a gente falou muito em conexão, conectado com isso, e as pessoas que estão olhando para nós, devem ter bastante gerentes, inclusive gerentes da Atlântica, com certeza, e das outras marcas e gerentes da hotelaria independente, como você falou, são muitos. E da mesma forma que o papel do comercial está evoluindo, o papel do gerente está evoluindo muito. Quando a gente se retroprojeta, há 20 anos atrás, o gerente fazia tudo, o preço, a distribuição, a venda, a seleção, as políticas salariais e tudo, e o que ele faz também um pouco na hotelaria independente. E nas grandes redes isso está mudando, ele fica com menos poder de decisão, responsabilidade, mas a gente também sabe que, bom, a sede, o CEO, o comitê está em São Paulo e o hotel está em Manaus, ou está em Goiânia, tem lugares longe. E como que é, na sua opinião, a evolução do papel do gerente? Como que o grau de autonomia que o gerente tem que ter hoje numa grande rede, e como que você vê a evolução do papel de gerente com toda essa digitalização e essa mudança de organização das redes hoteleiras? Olha, nada substitui o papel do gerente na relação direta que ele tem com o hóspede e com o investidor, com o proprietário do hotel. No nosso modelo que eu estou falando especificamente de administradora hoteleira. Sim. Então, isso é insubstituível. Então, eu acho que a tecnologia e algumas centralizações que podem acontecer, elas existem para alimentar esse gerente com mais informação, com mais fatos, análises, para que ele possa tomar decisões e justificar suas decisões, tomar decisões melhores e mais rápidas e justificar ainda melhor a decisão que ele está tomando. Então, é óbvio, em qualquer empresa, eu trabalhei em vários setores que passaram por consolidação, você sempre tem um movimento, você centraliza algumas funções e você enaltece outras nesse processo. É o que está acontecendo. Esse elo, o gerente geral é um elo fundamental, né? Porque ele tem uma relação
forte com a administradora, ele representa aquela administradora, e ele, ao mesmo tempo, ele tem uma equipe que ele está lidando, que ela tem uma relação distante da administradora, porque está remota, ele tem uma relação muito forte com a bandeira com quem ele está trabalhando, e no nosso caso, diferente de outras empresas, nós representamos 4 empresas internacionais, então ele também tem esse vínculo com a bandeira que ele representa, e ele é o que está equilibrando as expectativas, né, da administradora e do investidor em alguns momentos. Então, essa capacidade dele, volto a falar, negocial, de entender as informações, entender o ambiente, se antecipar, saber se relacionar, não só com o hóspede, mas com os proprietários, é algo extremamente complexo e de altíssimo valor para a organização. Então, o fato de você ter um movimento de se centralizar um pouco mais o processo de precificação, isso não tira a importância do papel do gerente geral, pelo contrário, está liberando tempo para ele poder decidir em outras coisas. Eu tendo a dizer que existe uma dinâmica muito diferente, né, dentro de uma administradora e no hotel. A administradora, o hotel, ele está numa trincheira. A grande diferença é que um gerente geral de um hotel, ele toma de 45 a 90 decisões por dia. Ele precisa ter informação, dados para poder reagir de forma rápida. E o papel da centralização é alimentar e suportar ele nesse processo. Muito bom. E não deixar ele perder a alma de hoteleiro também, porque a gente vê também muitas circunstâncias do cara desaparecer da frente do cliente, né? Ou seja, a gente antigamente dizia que o hoteleiro old school era aquele que não entendia nada de sistemas, o cara estava lá na frente em contato com o cliente. O hoteleiro old school desapareceu porque, enfim, é uma questão generacional. E agora esse novo gerente, ele não pode perder um pouco essa alma também, né, Eduardo? Paulo, eu tenho um exemplo, eu gostaria de dar um exemplo concreto, né? Vamos falar um gerente geral de hotel, ele é o responsável pelo GOP do hotel, pelo lucro do hotel. Então, qualquer gerente geral de hotel, independente se a origem dele foi comercial ou operações, é importante que ele domine controladoria, né? Ele tem que entender de controladoria. Se você centraliza a controladoria, não é que você está tirando o poder dele, você está passando para ele muito mais uma responsabilidade de FP&A, né, de planejamento financeiro e análise, para suportar, para ele pensar e tomar decisões, do que trabalhar a controladoria. Então, na verdade, eu entendo isso como uma forma de tornar o trabalho desse gerente mais nobre, mais cerebral, mais analítico, mais propositivo. Então, eu vejo que esses processos, eles enriquecem a função do gerente geral. E ele tem mais tempo para cuidar também dessa dimensão importante que você acabou de mencionar. O nosso negócio, né, além de ser intensivo de mão de obra, a entrega dele ela é humanizada. A experiência é uma experiência humanizada, né? Enfim. Então, esse elemento é importante. Ele tem que sempre carregar e enaltecer essa dimensão nele enquanto gerente geral. Muito bom. Função analítica, humanizada. Excelente. Paulo, segue com você, só que agora, Gestas, a gente vai entrar num outro momento aqui do nosso papo, que vamos entrar um pouco mais na seara pessoal. Queremos conhecê-lo. Ai, ai, ai. O homem por trás do CEO. Paulo, com você. Primeira pergunta. A minha primeira pergunta não vai ser tão pessoal assim, porque eu queria saber do Eduardo Gestas, não o CEO da Atlântica, mas o Eduardo Gestas. A gente está vendo muita coisa acontecer em termos de hotel, né? Coworking indo para dentro de hotel, hotel indo para dentro de local de trabalho, o tal do pleasure, o cara, né, vai surfar e ao mesmo tempo trabalha. Então, tem muita coisa acontecendo e eu queria que você dissesse para a gente o que vai ser para você o hotel do futuro. Daqui a 10 anos, quando tudo passar, o que vai ser um hotel daqui a 10 anos para você? Rapidamente, assim, experiência, do seu ponto de vista da experiência do Eduardo como hóspede. Vamos lá, olha, eu tenho muito medo de futurologia, né? Mas já que você me fez a pergunta, eu vou ter que falar sobre opinião. Eu acho, a minha visão, hotel sempre será, na essência, meio de hospedagem. É um lugar que você vai para ser acolhido, ter segurança e conforto e ser bem recebido.
e, eventualmente, se alimentar bem, se você quiser comer no hotel. Então, sempre será uma hospedagem. Nunca vai perder, esse é o nosso negócio, essa é a natureza do nosso negócio. E eu acho que teve um movimento interessante, se falou muito buzz, né, sobre os hotéis vendendo coworking. Eu acho que isso tudo é muito nobre, é muito válido no momento de pandemia, que você tem uma crise, e você achar maneiras de poder explorar comercialmente os espaços que estão ociosos. Fantástico, nobre, ajuda, mas isso não é panaceia e não é nem objetivo final. Hotel é hotel. A gente não vai virar coworking, a gente não vai virar self-storage, a gente não vai virar empresa de delivery. Eu posso até fazer tudo isso, mas o core, o centro é a experiência de hospedagem. Obviamente, eu tenho, do ponto de vista de desenvolvimento imobiliário, né, tem uma evolução que está acontecendo, não só em hotelaria, mas em residenciais, de você ter complexos, né, onde você tem multiuso, você tem de tudo lá. Mas a essência nossa é vender hospedagem. O que está acontecendo, que vai acontecer, na verdade, quem tem que estar preparado, é que você tem uma nova geração que valoriza outras coisas, ela prefere ter outras coisas em detrimento de muitas entregas clássicas da hotelaria. Então, eu entendo que vai ter uma convivência, é óbvio, mas tem uma tendência de você nunca desumanizar, sempre vai estar humanizado, mas você vai ter uma reavaliação, né? Você vai ter uma operação hoteleira mais automatizada, mais self-service, mais low touch. Essa é uma tendência que eu enxergo para descomplicada, principalmente tem alguns eventos de interação que você tem numa hospedagem, que eles não existem para gerar prazer ou percepção de valor. São burocráticos. Você tem que fazer. Né? Então, se você consegue eliminar isso, você não está desumanizando a relação. Você está guardando espaço para fazer uma entrega em coisas que realmente são valiosas para esse hóspede. Então, eu vejo que a tecnologia e os millennials, com os valores redefinidos, a gente pode caminhar para essa direção, sempre tendo espaço para a hotelaria tradicional. Mas eu vejo nesse sentido. Se eu fosse traçar uma perspectiva de longo prazo, é o que eu acredito. Achei sensacional. Você estava falando e eu pensando numa frase que eu costumo usar sempre, que é do Matthew Upchurch, que é o CEO da Virtuoso, né, Associação de Hotéis e Agências de Luxo, que ele fala: automatize o previsível, humanize o essencial. Exato. E você explicou exatamente isso. Muito bem, vamos seguir aqui na questão pessoal. Eu quero saber da tua rotina. Fala aí como é que está um dia típico na vida de Eduardo Gestas. Eu quero saber teus hobbies, o que você faz num dia típico. Vamos lá. Quando não está trabalhando, não, fora trabalho. Ainda bem que eu estava esperando alguém final de semana típico. Eu estava esperando alguém me sacanear e falar: mas você trabalha por hobby, né? De forma alguma. Eu gosto muito do que eu faço. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho várias paixões, eu tenho vários hobbies, e eu acho que isso é muito importante em qualquer profissional. Uma forma de você descomprimir, de você revalorizar as coisas, ou colocar, né, as coisas em perspectiva, principalmente em momentos de estresse. Eu procuro ter uma vida sempre balanceada, de fazer exercício, a corrida, eu gosto da corrida por isso, né? Eu gosto de correr de manhã, porque ela te dá uma disciplina, ela te dá uma descarga de endorfina de manhã, uma sensação para o dia rende bem, eu me alimento melhor, eu durmo melhor. Então, eu gosto de começar sempre começar o dia com uma corrida, com um exercício, basicamente correr. E como eu gosto muito de ler, eu desenvolvi um hábito que é muito interessante. Eu corria, e o Bonadona, que é corredor também, ele vai entender isso. Eu gostava de correr ouvindo música e ouvindo a batida do aplicativo que te estimula. E era engraçado, eu brinquei, eu começava ouvindo Beethoven, e aquela música de Beethoven, depois de 40 minutos, virava uma música do Sepultura. Né? Continuava sendo, porque fica tão estressante, e aquele aplicativo na sua cabeça a cada 5 minutos, eu mudei completamente. Eu gosto de correr e eu consegui adicionar à corrida um outro hobby. Eu corro ouvindo audiobooks. Eu me concentro muito correndo. Então é muito bom, eu consigo prestar atenção, eu consigo acelerar os livros que eu estou lendo, que eu gosto, né? Enfim. Então essa é uma rotina. Depois eu vou trabalhar,
trabalho normalmente como todos vocês. É fora do trabalho, é no final de semana. Só final de semana? Não, final de semana, é que teve essa janela foi interessante, né? Porque a gente misturou muito o hobby e o trabalho. Por exemplo, enquanto eu estava na quarentena, e eu ainda estou parcialmente, mas como a gente estava intensamente na quarentena, eu assumi uma função em casa, que é um hobby, mas teve uma função, foi muito funcional. Eu virei o cozinheiro, que cozinhava para a esposa, para os 3 filhos. E engraçado porque, na verdade, os meus filhos já estavam saindo de casa, eu tinha 2 filhos que tinham recém saído de casa, tinham acabado de sair de casa, aquele momento, né, de passagem na vida da gente. Deu 2 meses, os 2 voltaram, enfim. Então eu voltei, eu passei a cozinhar com Desculpa, quais as idades? Eu tenho um filho de 20, um de 18 e um de 14, 3 meninos. Legal. Então, esse meu hobby de cozinhar, ele foi muito funcional. Acho que minha esposa ficou bastante contente, porque eu cozinhava e ficava feliz cozinhando. Mas, final de semana, quando eu posso, eu vou para a praia, eu sou um caiçara, eu carrego a praia dentro de mim para onde eu vou. E no mar eu faço tudo que eu gosto, né? Já falaram, eu sou apaixonado pelo surf, tento surfar ainda hoje, comecei cedo em Vitória, gosto de velejar, gosto de nadar, enfim, e tá com a família, né? Eu sou uma pessoa muito caseira, para mim a felicidade só existe se ela é compartilhada com as pessoas que eu amo, que é a minha família. Então eu tenho que fazer as coisas com ele. Cada vez está mais difícil, meus meninos começam a ter uma outra visão, né? Mas um dia eu acho que eles vão valorizar mais, enfim. Mas esses são meus hobbies. Gosto muito de música também, sempre gostei, sempre fui muito bom. Né? Eu adorei a dica do audiobooks. Gostei. Eu não sei, para mim funciona super bem. Eu concentro, eu escuto e eu não canso, né? Aquele cansado que ficava com a música na cabeça, isso sumiu. E podcasts, assim, você costuma ouvir? Eu gosto de podcast. Eu gosto, por exemplo, muito de ler The Economist. E a Economist ela é fantástica. Quando você tem uma assinatura eletrônica, você recebe a revista física, você recebe o conteúdo no iPad, para ler no iPad ou no computador, e toda semana eles mandam todas as matérias em formato de podcast. Então você vai lá, programa as matérias que você quer ler, e também é algo que você pode ouvir na corrida, no carro dirigindo. Legal, ótimo. Bacana. Muito bem. Roland, qual é a sua pergunta pessoal para os Giestas? Você já respondeu um pouco, Eduardo, e é interessante. Você falou que você corre, que você surfa. E são 2 coisas diferentes. Quando você corre, você está sozinho com a pista e você decide a sua distância, o seu ritmo e tudo. E quando você surfa, você tem que esperar a boa onda. Quando você veleja, você tem que lidar com o vento, que pode ser chegar da frente, de trás, de lado. Eu queria só que você fale o que isso te inspira com relação aos negócios. Você tem alguma, assim, você usa o que você tem que desenvolver como habilidade, seja na corrida, seja no surf, seja no velejo, assim, dentro das suas atividades profissionais? Olha, Bonadonna, eu acho que é fantástico. Se eu fosse fazer talvez uma metáfora, eu acho que assim, a combinação da corrida com o surf, eles são extremamente complementares. A corrida, para mim, e você sabe bem que você é um corredor de longa distância, já correu maratona, né, e é uma aspiração minha, a corrida ela precisa de planejamento e resiliência e muita concentração mental e psicológica. Mas é tudo muito planejado. O surf é o contrário, o surf é improvisação, é intuição e improvisação, ainda mais eu que sou um surfista bastante amador. Mas vamos lá, o surf é muita improvisação, você depende... né, da força da natureza, você tem muito pouco controle, né? Você não planeja como você tem numa corrida, que é um pouco a realidade que a gente vive no trabalho, né? Você está o tempo todo, e a gente tem esse defeito como executivo, né? Acho que todos nós aqui, que a gente achar que a gente controla muito mais que de fato a gente controla. E às vezes tem que vir uma crise como essa para você ver como que a gente é pequeno e está sujeito a não ter controle da situação. Então, eu acho que é uma combinação. O surf é essa improvisação, essa criatividade, saber lidar com o imprevisto, e a corrida é o planejamento e a resiliência, né,
e a fortaleza mental e psicológica para aguentar uma corrida de longa distância, por exemplo? Muito bom. Acho que eu vou ter que começar o surf, porque, bom, muita corrida e bike aí, está faltando essa parte, mas realmente, da improvisação e lidar com os elementos que você não domina. É eles que vão te trazer as oportunidades. Gabi. Muita gente precisando aprender a surfar aí nesses últimos tempos, né? Tudo sem controle nesse momento. Muito bom. E quais ondas, né? Exato. Muito bom. Gestas, última parte do nosso programa. E agora a gente vai fazer um ping-pong, um bate-bola rápido. E você tem que responder a cada um de nós com, no máximo, 3 palavras cada pergunta. Okay? Pode ser não sei? Não vale. Não vale. Não vale. Não vai. Vamos lá, então. Vinícius, é rápido, hein? É jogo rápido. Vamos lá, Vinícius. Você. A minha pergunta é bem simples. Essas são as piores. É bem simples. Qual hotel você gostaria de se hospedar sem ser da Atlântica? Tem que falar em 3 palavras? É preferível. Citá-lo. De convidado, Eduardo. Aquele que me convidar, ele não precisa pagar. Não. Tá bom. Exatamente. Fair enough. Não, vamos lá. Eu acho assim, a resposta foi assim, o hotel é decidido, você está convidado. É assim, decidido o destino. Eu valorizo 2 coisas em hotel, muito, além de outras, é localização e tamanho do quarto. E da Atlântica, qual você gostaria de se hospedar? Qualquer um. Qualquer hotel da Atlântica. Tá bom. Que político. Não, qualquer um. Essa resposta. Essa vale. Eu falei qualquer um. E é fato. Saiu bem pela tangente. Não, é qualquer 2 palavras, é verdade. Qualquer um. Qualquer um, 2 palavras. Tá ótimo. Paulo, com você. Se entrar 10 milhões de dólares na conta da Atlântica até dezembro, onde é que você investiria esse dinheiro? Uou. É fácil. A maior parte em desenvolvimento de pessoas e uma outra parte em tecnologia. E na sua própria conta? Na minha própria conta? Olha, eu faria uma reserva sempre enorme para poder prover a melhor educação para os meus filhos e garantir saúde e ter dinheiro para viajar muito. Que, aliás, é um hobby. Eu não falei porque para mim é tão evidente. Eu nem chamo viajar de hobby. Para mim, viajar é uma necessidade. Excelente. Rolando. Pode comprar um jetinho direto lá, vai ser bom. Uma boa dica, Rolando. Rolando, você. Eduardo, em qual esporte gostaria de ter ganho um grande troféu? Daqueles que você praticou ou daqueles que você não praticou? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Qual esporte você gostaria de ganhar um grande troféu? Em qual disciplina esportiva você gostaria de ter ganho se você tivesse sido dedicado à sua vida, a ser atleta, quem sabe? Peraí, Bonadoni, eu já ganhei. Eu fui bicampeão capixaba de tênis. Com 12 e com 13 anos de idade. Para mim era o maior troféu da cidade do momento. Bem. Então, já ganhei. Então, isso está resolvido, ticado. Isso já está resolvido. Ainda bem que eu fiz a pergunta que a gente não ia nem saber. Não sabia. E aí, já que você falou de esporte, Kikando, e se fosse uma disciplina artística, pintura, música, escultura, que talvez já ganhou também. Não, perfeito. Você sabe que a minha esposa é artista, né? Então eu convivo com artista dentro de casa. Eu acho fantástico essa diferença, é maravilhoso. Eu tenho uma grande frustração na minha vida, grande. Eu sou alucinado pelo instrumento guitarra. Eu adoraria saber tocar guitarra e saber tocar o solo da música do Pink Floyd, que se chama Comfortably Numb. Seria um sonho para mim. Nossa! Além de tudo, tem bom gosto musical, gente. E isso é que é um exemplo. Você nunca chegou a tocar, a se lançar nisso? Não, nunca tive a iniciativa. Muito bom. Minha pergunta, se não for no site da Atlântica, nem no telefone, nem por e-mail, por onde que você escolhe um hotel? TripAdvisor, Booking? Pelo canal Google. direto do hotel.
Fora o canal direto do hotel, Poxa por onde que você escolhe hotel de férias, por exemplo? Eu pesquiso nas OTAs. Eu gosto de pesquisar nas OTAs, principalmente pelo que eu te falei anteriormente, Gabi. Eu valorizo muito, em qualquer viagem que eu faço, localização e tamanho de quarto. Não sei porquê, eu não gosto de ficar em quarto pequeno. E você vai para informação. E eu olho os reviews. Quando você pesquisa no OTA e você termina no site do hotel. Daí eu ligo pro hotel e falo, eu sou hoteleiro, você não tem uma condição especial para mim? Sou parceiro seu. Ah, boa dica! Eu faço a mesma coisa. Muito bom. Só não pode fazer isso em Paris, porque os caras dizem, olha, eu também sou meu senhor, não posso fazer nada pelo senhor. Só se fala, mas olha, eu sou amigo do Rolando Bonadonna. Aí você, cara, as portas se abrem para você. Aí muda tudo. 10% é o mínimo para hoteleiro no mundo, gente. Isso é regra mundial. É isso aí. Vamos lá. Quem escolhe de verdade, quando você vai tirar férias com a tua família, fala a verdade e diz quem é que escolhe o roteiro ou o hotel dentro da família. Sou eu. É você mesmo? A maioria das vezes sou eu. Eu escolho e eu monto. Olha, muito verdade. Bom. Vinícius, como você? A última pergunta. Aproveitando as viagens, qual foi a melhor viagem da sua vida? Para onde? Uou. A melhor? Eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens com os meus filhos, ainda entre 8 e 16 anos de idade, quando eles começam a ficar mais arredios, vamos colocar assim. Então, eu acho que tive uma viagem que me marcou com os meus filhos, marcou muito. Foram várias, mas teve uma que me marcou, e foi um evento que marcou. Foi uma viagem para a África do Sul, até porque é um lugar que tem muita onda, tem uma tradição de onda, e a gente fez um mergulho em gaiola com tubarão branco, que foi algo para a gente inesquecível. Uau! Então, isso é duro, porque estou abrindo mão de outra experiência aqui, mas essa foi marcante. E a pior? Aquela que foi uma roubada? A roubada? Difícil falar, hein? Puxa, foram muitas também, viu? Essa provavelmente quando você era mais jovem, né? A roubada? Quando é mais jovem não tem roubada, qualquer viagem é boa. Depois que você fica mais chato. Poxa, Vinícius, não sei, nunca parei para pensar. Mas, assim, o que eu posso falar, viagens de negócio, em geral, que envolvem aeroporto fechado, é duro, viu? Falou tudo. Eu tive uma reunião com os acionistas da Atlântica em Nova York, eu acho 2 anos atrás, que a sede dos 2 fundos é lá. E na volta, foi o primeiro dia de nevasca de Nova York. Foram 2 dias de aeroporto fechado e eu não conseguia hotel. Eu tenho um amigo que mora ali. Foi terrível, terrível. Isso é roubada. A viagem, a entrega foi ótima, mas essa logística, eu acho isso terrível. Eu não gosto, é engraçado, eu adoro viajar, mas eu não gosto do deslocamento. Eu sou meio claustrofóbico, não gosto muito de aeroporto. Justo. Bom, você gosta do destino. Eu gosto, Bom, última pergunta do programa. Eu vou até colocar meus óculos, porque agora nós vamos assim fazer tipo de frente com Gabi, para encerrar o programa com a frase da Marília Gabriela, que ela fala fazendo o programa dela, que eu quero saber o seguinte: qual é a sua frase? Qual é o seu pensamento que te define? Eduardo Giestas por Eduardo Giestas. Uma palavra? Não, uma frase. Uma frase? Uma frase, um pensamento, uma palavra. Quem é você? Ainda estou tentando descobrir, Gabi. Vai ser um processo de aprendizado eterno. Quem sou eu? Sensacional. Muito obrigada. Amei. Paulo, Roland, o que vocês acharam, Paulo, do nosso primeiro grande programa?
Paulo, você é uma jovem. Não, amei muito. Achei muito legal. Bom, eu gosto, saber do Eduardo. A gente já conversa e se conhece bastante, tanto na prática da corrida, como na associação do FOB, como nos negócios. E é uma pessoa muito interessante, por vir também de outros setores, pela visão que ele tem, pela modernidade do pensamento dele. Eu acho muito legal. E essa entrevista, onde a gente consegue juntar aspectos pessoais, aspectos profissionais dele, da própria empresa, acho muito rica. Eu fico feliz de ter passado esses momentos com vocês e com ele. Foi muito bom. Acho que foi uma aliança muito grande. A gente estava com uma expectativa muito grande para esse primeiro programa, né, de estreia. E eu acho que com certeza vai satisfazer, sobretudo, a nossa audiência aí, essa presença do Eduardo e, enfim, o que ele compartilhou com a gente sobre o pensamento dele, tanto na pessoa física quanto na jurídica, né? Vinícius, é com você. Ok, muito obrigado. Eduardo, mais uma vez obrigado e volte sempre. Espero que você volte numa outra oportunidade. Eu que agradeço, foi ótimo, me senti bastante à vontade, queria agradecer o painel. E eu tenho uma vontade enorme, que eu tenho muitas perguntas para fazer para os três. Eu acho que eu tenho muito que aprender com eles e gostaria de vê-los também num painel com perguntas pessoais. Bom, infelizmente essa bancada é fixa, a equipe está formada, queria inclusive agradecê-los. Gabi, Paulo, Roland, obrigado pela parceria, obrigado por tudo. Agradecer também a R1 pela parceria, fundamental para a gente colocar esse programa de pé. Nas próximas semanas estaremos divulgando quem são os próximos entrevistados, mas como disse lá na abertura, traremos sempre os principais executivos da hotelaria nacional e da indústria de viagens como um todo. Até a próxima!